E quem estiver pensando que o governador do estado, Ricardo Coutinho, vem para Campina Grande de mala e cuia, como Cássio fez em 2004 e em 2008, acorde do sonho e se belisque para poder voltar à realidade. Emprego em repartição estadual, implantação de gratificação em contra-cheque e o vil metal para a estrutura da campanha, daquela mata não sairão, doutor. Pelo menos é o que dizem os que escutam as vozes roucas dos corredores do palácio. Até os pardais que fizeram ninhos e que pernoitam nas árvores do quintal da Redenção já sabem disso. Tem muita gente de cabeça inchada nesse momento. Carlos Magno Macedo é o nosso entrevistado de hoje aqui no Ponto a Ponto. Responsável pela comunicação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Carlos respira notícia e informação às 24 horas do dia. Ele é também assessor de imprensa do senador Vital do Rego, uma tarefa que lhe toma bastante tempo, já que é quem produz e distribui as informações referentes às atividades parlamentares de Vitalzinho, que, aliás, todo mundo sabe que são muitas. Mas a verdade é que Carlos Magno montou uma equipe capaz de fazer municiadas as redações dos veículos de comunicação e o resultado desse trabalho é visto no dia a dia. É claro que uma administração de resultados como a de Veneziano e um senador que tem uma produção legislativa de primeira lhe facilitam o trabalho. Carlos, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Paulo, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui. Quantas horas você trabalha por dia? Já parou para pensar? É meio difícil de responder, isso depende muito do dia, mas invariavelmente eu vou dormir 1 da manhã, acordo às 5, 6, 7, depende, se estico mais, 2 da manhã, acordo às 7, enfim, é mais ou menos por aí. E sempre o tempo todo trabalhando, computador. Porque quando a gente começa a receber material que você manda, é muito cedo também. Significa que quando você acorda já vai começando a trabalhar também, né? Muito desse material a gente prepara com antecedência, né? Tem a equipe que trabalha também e o pessoal sempre fazendo material, passa por mim, eu dou uma olhada, enfim. Não necessariamente eu faço o próprio material, né? Mas a equipe trabalha muito bem. Mas no seu caso, como no meu, a gente trabalha fazendo o que gosta e acaba se tornando fácil, né? É um prazer, né? É a nossa cachaça, digamos assim. Porque você fazer o que gosta e ainda ser remunerado para isso... Você pode dizer que está feito, né? Tá. E eu acho que é o grande desejo de todo trabalhador, né? É se divertir, porque fazendo o que gosta você está se divertindo. Você se satisfaz. Você está se satisfazendo, né? E ao mesmo tempo garantindo o sustento da sua família, né? Agora tem as complicações da atividade também, muito estressante, muito desgastante, né? Você não são só flores, né? Porque até vivendo num estado como nós vivemos, numa cidade onde nós vivemos, né, que a população ela cobra bastante, né? Os próprios colegas de imprensa... Você está muito exposto. Né? Você está muito exposto. E nós temos jornalistas que são críticos e que são muito... rígidos. Ácidos nessas críticas. Às vezes até ultrapassam determinadas barreiras, né? Mas faz parte, né? A gente tem que saber conviver com tudo. O fato de você estar, como eu e todos nós que somos da mídia, o fato de você estar permanentemente na vitrine, sendo observado, lhe incomoda, não? Não muito, porque incomodaria se você tivesse o que esconder, né? Mas todo mundo sabe onde eu moro, todo mundo sabe como eu vivo, todo mundo sabe o dinheiro que eu ganho, todo mundo sabe o que eu tenho, o que eu possuo, todo mundo conhece minha família, então não incomoda não, Paulo. Agora, voltando a traçar paralelo entre nós dois, no nosso caso, a gente que já passou pelo que nós passamos, que eu e você passamos, eu acho que o pouquinho que a gente já conseguiu, vem com muito mais, digamos, é algo muito mais prazeroso e que dá muito mais satisfação, não dá não? É verdade, porque sempre que eu conquisto algo, eu fico imaginando como era no passado, né? E aí passa aquele filme na minha mente de como as coisas eram difíceis, né? Eu, assim como você, nós estudamos em escola pública com toda a dificuldade e hoje a gente vê que a gente tem a condição de proporcionar para os nossos filhos algo que nós não tivemos, né? E eu sempre faço questão de colocar isso para Kaique, para Maiara, para Gabriel, que as coisas são difíceis, né? E que tudo aquilo que a gente conquista, a gente tem que dar valor. É importante que se diga isso. Você acha que nessa nossa área de jornalismo está mais fácil trabalhar hoje ou lá quando nós conversamos era mais fácil? Hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil porque hoje as ferramentas estão aí, né? Disponíveis, né? Você imagina que antigamente, quando você ia redigir uma matéria para jornal, por exemplo, citar um exemplo bem
e você ia citar o nome de um parlamentar, é praxe que você coloque entre parênteses o partido ao qual ele faz parte. E antigamente ou você sabia ou não sabia. Hoje você vai no Google, você vai na internet, é muito simples. Hoje é muito mais prático você lidar com a informação. Em que pese o grande volume de informação, né? Informações, inclusive, volume, muitas vezes não confiáveis. E que volume? Daí porque você tem que fazer checagens, né, permanentemente. Permanentemente. Porque muita coisa é falsa que você recebe. Inclusive, eu fiquei sabendo essa semana, tem um site que publica só notícias absurdas. É verdade. Só notícias absurdas. E outra, muita gente cai. Existem os sites que clonam outros sites e começam a jogar coisas falsas aí e muita gente cai. Muita casca de banana e o cara publica e daqui a pouco, cadê? A notícia é falsa. Agora, é difícil se adaptar ao outro lado do balcão. Lá vou eu usar um termo muito utilizado por Geovaldo Carvalho, que nosso colega que está hoje, João Pessoa. Geovaldo dizia que para você criticar alguém, você tem que ir para o lugar daquele alguém. E você esteve durante muito tempo só do lado da militância, como radialista, jornalista. Hoje está do outro lado, às vezes, em determinados momentos, municiando esses seus colegas aqui. É difícil estar do outro lado do balcão, não? Às vezes porque você entrevistar, você está ali fazendo a pergunta e o entrevistador se vira para responder, né? Se vira e, claro, todo respeito. Mas quando você está respondendo, você tem a responsabilidade daquilo que você vai colocar também, né? Não que o jornalista não tenha daquilo que vai perguntar, mas algo que você pode colocar. Às vezes você coloca da maneira correta, mas você falou diferente. E dá uma outra interpretação, né? Falar diferente dá outra interpretação, né? E o jornalista joga na mídia, às vezes, se ele quiser que a notícia apareça de uma outra forma diferente, ele faz com que essa notícia apareça da forma que ele quer. Tem como fazer. Tem como fazer, né? O jornalista, ele trabalha com palavras, com significados e com sentidos. O jogo ali, né, altera completamente um sentido. Então você tem que pensar, se como jornalista, ao fazer a pergunta você pensa 2 vezes, ao responder o entrevistado, ele tem que pensar 4, o dobro. Em cima disso que a gente falou agora, de você receber um material e pensar alguma coisa dali e dar uma conotação completamente diferente. Você sente dificuldade em esse material que você distribui ser publicado de acordo com aquilo que você pensou ou não? Aquilo que é produzido, aquele texto que é produzido, ele é lido antes de ir para as redações umas 2, 3 ou até 4 vezes, né? E por mais de uma pessoa também, porque muitas vezes você não tem aquela história de que o texto cega. E às vezes muito, o cansaço, né? Você está pensando em outra coisa. Você erra nome de pessoas, você troca letras, sentidos, enfim. Então, principalmente matérias de cunho político, porque aqui na Paraíba é assim, né? Qualquer coisinha de política enche os portais, jornais, colunas, comentários de rádio. E o povo consome tudo isso. O povo consome tudo isso. Né? Então tem que ter esse cuidado. Vamos a uma pausazinha, a gente já volta conversando com Carlos Magno, que é o coordenador de comunicação da Prefeitura de Campina Grande. É bem rapidinho. Ainda sobre o pleito à eleição desse ano em Campina Grande, tem muita gente fazendo a seguinte pergunta. Por que o pré-candidato do PSDB, Romero Rodrigues, insiste tanto em anunciar que vai tirar licença da Câmara dos Deputados para que o Major Fábio assuma o mandato? A licença seria algo normal, sem precisar de tanto alarde, mas Romero, ao anunciar com tanta ênfase, parece dar um recado a quem não gosta do Major ou tem nele um adversário que faz barulho e pode, lá na Câmara, em Brasília, incomodar e muito o governo do Estado. É como se Romero estivesse mandando algum recado por antecipação para alguém que eu não sei quem. É preciso saber ler nas entrelinhas da política, né, cara? É verdade. A política tem umas coisas interessantes. A deputada Daniela Ribeiro disse ontem, eu não tiro licença, eu não preciso tirar licença. Aí Romero disse, eu preciso tirar licença. Então, cada cabeça é uma sentença. Cada um pensa de uma forma, né? Cada um pensa de uma forma. Você começou a se entrosar com o Vital do Rego e com o veneziano em que ano? Com o veneziano, no primeiro ano do mandato dele de vereador, né? Acho que eu na época, era jornalista da Campina FM. Credenciado na Câmara? Credenciado na Câmara, e ele como vereador, e eu comecei a ter um contato com ele, já o admirava naquela época, e veneziano foi eleito o melhor vereador do ano. Naquela época se faziam eleição, os jornalistas que cobriam o dia a dia da Câmara, que eram credenciados, eles votavam no comitê de imprensa anualmente. E veneziano era um vereador de oposição, né? E a oposição naquela época, imagine-se com a dominação do grupo Cunha Lima, de 20 e tantos anos no poder, com a maioria maciça e esmagadora na Câmara, você tem um vereador de oposição como veneziano, com um ou outro
colega ali ao lado dele ser eleito por 3 anos seguidos o melhor vereador, né? Comecei a admirar desde aquela época. Com o Vitalzinho, da época em que ele exercia mandato de deputado estadual, mas efetivamente trabalhando na assessoria quando ele se candidatou a deputado federal, em 2006. Isso. Carlos, a gente tem falado sobre a Prefeitura de Campina Grande e essa semana a gente conversava em off sobre as ações que de fevereiro para cá tem sido quase que uma ação a cada dia. É um ritmo frenético, né, de vocês? Não é fácil não, viu, Paulo? Não é fácil e para a Coordenadoria de Comunicação tratar todas essas informações, você vê que antigamente em Campina Grande já se inaugurou semáforo de trânsito e na época foi assunto de jornal. Hoje você inaugura escola e nem sempre é. Por quê? Porque já são mais de 120 unidades de saúde inauguradas, mais de 540 ruas pavimentadas. Você imagina se, por exemplo, a TV Itararé fizesse reportagem de todas as ruas pavimentadas entregues. Todo dia tem que ter quantas reportagens, né? E, enfim, então são muitas ações. São ações... hoje mesmo, antes de vir para cá, passei no Parque do Povo. Está uma beleza o Parque do Povo, que vai ser entregue no dia 1º de maio. E aí facilita o trabalho da comunicação, porque tem o que comunicar, né? Facilita. Você tem... Todo dia você tem pauta boa para mandar para a imprensa, né? O que dificulta é esse grande volume em função dos poucos espaços disponíveis na imprensa, né? E como é que é lidar com quem faz oposição na mídia? Porque vocês têm também que estar atentos aos gritos da oposição, né? Existe a oposição responsável e existe a oposição não responsável. Isso aí em qualquer lugar a gente encontra, né? Quando você, por exemplo, a gente tem um serviço de acompanhamento de rádio e esse serviço ele está permanentemente antenado com os programas de rádio de Campina Grande. E aí, às vezes, entra alguém no ar e diz, olha, aqui na minha rua, porque ontem houve um problema na coleta de lixo, o lixo não passou e tal, e a gente responde e tal. Agora, você percebe o componente político a partir do momento em que uma pessoa liga, até no tom de voz. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma senhora que ligou de um determinado conjunto aqui de Campina Grande para uma emissora e pelo tom de voz você percebe a raiva que ela tem. O ranço externado ali, né? Então, assim, você tem que saber conviver com essas duas vertentes, né? E isso a gente tem conseguido razoavelmente lidar. E como é que vocês lidam, como é que vocês tratam quando isso parte do comunicador? Porque tem também, às vezes não é o ouvinte, entre aspas, ou não. É o comunicador que direciona o seu trabalho se contrapondo ao que a prefeitura faz. Graças a Deus é uma minoria, né? Nós temos, eu posso dizer com tranquilidade que a imprensa de Campina Grande e a imprensa da Paraíba é uma imprensa formada por gente muito séria, né? Por profissionais competentes e tal. Mas existem os casos isolados. Acho que Campina Grande, inclusive, acompanhou recentemente um desses casos, né? De um comunicador que, acho que ele até é o hobby dele, né? É criar casos. Se há uma denúncia em João Pessoa, ele tenta linkar com Campina Grande de alguma forma. Ele quer compensar jogando Campina também, né? Faz a zoada, aí lá na frente ele diz, olha, não, eu quero dizer que a informação não era aquela, é essa. Mas depois que ele fez a zoada, ele passa 1 hora criticando, com comentário, bota gente no ar, faz isso, faz aquilo. Aí daqui a pouco ele diz, aquela informação que a gente deu no início do programa estava equivocada. A cidade não é Campina Grande, é Sapé. E pronto. E acha que foi resolvido dessa forma, né? Então, a informação e o modo como a gente coloca a informação tem que ser de forma muito responsável. Mas vocês precisam também estar atentos, você e sua equipe, para retaliar esse tipo de abordagem que, infelizmente, é feita também. Justamente por isso a equipe faz esse acompanhamento, né? De rádio, de jornal, de portal. Eu estou aqui nesse momento concedendo essa entrevista a você, mas a equipe está toda trabalhando, toda acompanhando o que está acontecendo, que está sendo veiculado nos programas de rádio de meio-dia, checando os blogs, checando os portais, para que se possa ter um acompanhamento dessas notícias que estão sendo divulgadas. Principalmente no ano eleitoral, há uma grande produção do que a gente chama de contra-informação. Não é? Você produz aqui a informação correta, mas alguém faz a contra-informação para desqualificar aquilo que você fez. É uma coisa que vem desde os tempos de Hitler, na Alemanha, a gente sabe muito bem. Verdade. Mas há especialistas nisso também. Há especialistas e sempre há os espaços, né? A contra-informação, ela consegue, de forma, não vou dizer generosa, não, mas consegue os espaços, né, para rebater. Ainda ontem, não em relação à contra-informação, mas ontem, você vê que em João Pessoa foi publicado por um órgão oficial do governo do estado uma informação sobre a candidatura
da Estela Isabel. Eu vi até uma providência tomada pela nova secretária, digna de elogio. A gente tem que reconhecer aqui, demitir. Quer dizer, pelo menos disse que demitiu, né? Não informou o nome da pessoa que fez, enfim, esperamos que tenha sido realmente tomada, porque o veneziano tem sido muito forte nisso, em colocar que campanha é uma coisa e a administração é outra. Então, se, como aconteceu ontem, o Twitter oficial do governo do estado faz campanha para a candidata deles, isso não aconteceria em hipótese alguma aqui, porque o veneziano cobra muito em relação a isso. Ele cobra a seriedade de como colocar a informação. Muito bem. Então, a gente faz outra pausazinha, já volta, dando sequência à conversa com o nosso convidado Carlos Magno. É um instante só. Curioso nessas escolhas dos novos auxiliares do governo do estado é que todas as pessoas ligadas a Cássio Cunha Lima e que foram aquinhoadas com cargos tipo Ricardo Barbosa, Harrison Targino e até Dona Maria Barbosa, a mãe de Ricardo Barbosa, foram convidadas pessoalmente pelo governador sem qualquer comunicado ao hoje senador Tucano. Ou seja, são escolhas pessoais de Ricardo Coutinho que dá missões cada vez mais complexas aos escolhidos e que faz com que eles, todos os dias, né, o que a gente pode chamar de teste de fidelidade. A cada dia ele faz um teste com esses amigos, aliados e ex-auxiliares de Cássio. São tarefas que muitas vezes entram em choque até com o que eles defendiam lá atrás no governo Cássio. Ou vão lá e cumprem as missões ou estarão fora do esquema, pelo menos é o que todo mundo entende. Carlos Magno Macedo, como é trabalhar na comunicação de uma prefeitura importante como a de Campina Grande, mas com um orçamento limitado? Você tem lá suas limitações financeiras, né? Isso é um problema, mas a máxima do marketing é: onde falta dinheiro tem que sobrar criatividade. E é isso que nós temos feito, né? Temos focado as ações na divulgação do que a prefeitura tem para mostrar à população de uma forma muito séria, de uma forma dinâmica até, e com essas novas mídias da atualidade, você tem hoje, por exemplo, o Twitter, o Facebook, né? As redes sociais, o Orkut, enfim. Isso também favorece, porque hoje há uma grande quantidade de pessoas que têm acesso a essas redes sociais, que estão conectadas. Isso está crescendo a cada ano. E a tendência é crescer cada vez mais. A tendência é crescer mais. Você vê que já existe, no próprio âmbito da Prefeitura Municipal, uma divisão especializada em redes sociais, né? No trabalho do portal da Prefeitura, do Twitter da Prefeitura, enfim. E a gente tem usado esses métodos, né? E o pouco que temos disponível em relação ao orçamento para a comunicação, a gente tem dividido de uma forma bem... E como é que você lida com uma ou outra insatisfação? Porque aqui e ali surge uma. Queria um pouquinho mais, a minha fatia está pequena e tal. A gente daqui... E esse ano mais, porque por se tratar de um ano eleitoral, a legislação ela restringe... É um período em que você não pode fazer, né? Além do período, né? A partir de junho, a partir de 30 de junho, até a eleição não se pode veicular publicidade institucional. Você tem também o volume dessa publicidade tem que ser a média dos últimos 3 anos. Então, essa média cai, né? Relativamente. E você tem que ter um certo cuidado. Os órgãos de controle, eles fazem isso para controlar quem irresponsavelmente usa uma verba de publicidade. E acaba prejudicando os que não agem dessa forma, né? É verdade. Agora, Carlos, a cumplicidade aqui no bom sentido, com a política, o trabalho do jornalista com o político, faz com que diminua o seu faro jornalístico ou não? Não, a não ser que ele se deixe levar por esse... Se envolva a tal ponto, né? Eu tenho uma grande sorte em relação a Vitalzinho veneziano. Vitalzinho, acho que talvez já tenha até lhe dito em entrevista que se considera um jornalista frustrado porque não fez jornalismo, né? E ele às vezes conversa comigo e ele passa assim 5 manchetes boas de atuação dele, como um chefe de reportagem passa para um redator. Uma pauta. Uma pauta. E ele tem essa visão, né? Uma vez eu estava vendo uma entrevista com José Serra, em Patos, quando ele veio aqui a Campina Grande, ele concedendo a entrevista, ele dá amostras de uma pessoa que entende de edição de TV. E eu percebi isso na entrevista. Pelas respostas, pela condensação ali, você percebe que é um cara que manja, né? Então, Vitalzinho veneziano tem muito disso. Eu vejo muito, quem faz isso muito bem também é o senador do Paraná, Álvaro Dias. Também, né? também. Ele é jornalista, ele tem essa facilidade, né? Porque ele sabe exatamente. Tanto que quase todo o material que
que ele joga para a imprensa é aproveitado, porque ele sabe mais ou menos o tamanho, dimensiona sabe o que é específico para cada coisa. É verdade. Né? Agora, Carlos, tem uma outra nuance interessante nessa sua atividade, que é de muitos outros colegas. Como é você saber de tudo, mas não poder divulgar tudo? Faz parte também. Faz parte também. Porque tem coisa que não interessa para o público, é para consumo interno de vocês, do político, da administração, e aquilo não deve ser levado, né? É verdade. Muitas vezes você participa de uma reunião e aí você tem que ter a sensibilidade suficiente. Não é preciso você estar numa reunião e o tempo todo, isso aqui é para divulgar, isso aqui não é. Não, isso aqui não precisa. Então você tem acessibilidade. Nem existem algumas estratégias, sobretudo segredos políticas. De grupos, né? Tudo. Existem as estratégias administrativas também. Por exemplo, você tem uma obra e você define a data de inauguração dessa obra, mas não é para soltar agora porque estrategicamente não é interessante. Então você tem que ter o bom senso. Você tem que ter o bom senso de saber mais ou menos. E isso isso é como um time de futebol jogando, quer dizer, o secretário de comunicação com o chefe do executivo se entrosam a tal ponto que não precisa nem dizer isso uma coisa ao outro que já sabe. Com o tempo você vai pegando, pega né? macete, até né? pelo jeito de falar e tudo. E você acaba se tocando também para o momento certo de divulgar aquilo ali. Isso, é verdade. E coincide com o pensamento do gestor. Vocês vêm aí nos próximos dias com ações importantes, a entrega dos 2 hospitais, a instalação desse laboratório do povo, que eu acho que vai ser uma revolução no atendimento. Como é que estão organizando tudo isso? Muito. Isso está sendo muito... Inclusive, quando terminar aqui, eu tenho uma reunião com o senhor prefeito veneziano e com a secretária de saúde, doutora Tatiana Medeiros, com alguns outros entes envolvidos, justamente para definir essa estratégia, né? Vai ser um marco, assim, para Campina Grande, porque o laboratório do povo, ele vai proporcionar que se entregue resultado de exames em até 48 horas. Isso vai ser uma revolução para Campina Grande, para a saúde de Campina Grande. Vai funcionar exatamente como um laboratório particular. Né? Particular. Você chega, faz o seu exame. Claro que existem os exames complexos. Que demora um pouco mais, Mas esses exames mais rotineiros... Hemograma, coisas... E depois de 40 anos, Campina Grande ganha 2 hospitais públicos. O Hospital de Pronto Atendimento, ali na Manuel Tavares, e o Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, uma ação que merece todos os louvores da secretária Tatiana e também do prefeito veneziano. Está confirmada a vinda do ministro Padilha ou ainda não? Essa confirmação acho que tem daqui para amanhã. Ele deve vir ou para a inauguração de um ou de outro, mas é provável que venha. Padilha, que é cidadão campinense. Gosta muito de Campina. E do prefeito veneziano, do senador Vital, não é? Exato. Carlos, e em relação ao anúncio dos substitutos daqueles que deixaram porque vão se candidatar, está confirmado para amanhã mesmo ou não? Veneziano estava... Ontem eu conversei com ele sobre isso, ele me falou também... E aí não tem nada de... Não teve segredo, pelo menos nessa conversa. Ele disse, não, ainda estamos na análise, né? Mas o que se vê é que veneziano ele aproveita muito a questão técnica, né? Se você observar o secretariado de veneziano, você tem técnico em tudo quanto é lugar, né? Poucos políticos. Modéstia à parte, eu sou um exemplo disso. Eu não sou político, eu não sou filiado a nenhum partido, eu sou jornalista e gosto de jornalismo. E estou lá na equipe como jornalista. Ano eleitoral é um ano de mais trabalho? De mais trabalho, de mais preocupação, de mais cautela, atenção, né? Eu sempre, nos anos eleitorais, eu me afasto da coordenadoria de comunicação para atuar na campanha, até porque, como eu te disse, o veneziano ele não quer misturar as coisas, né? Eu hoje sou coordenador de comunicação da prefeitura, eu não estou atuando, até porque não tem campanha, né? Mas evito, inclusive, comentários sobre campanha em rodas públicas, mas a partir do momento em que chegar a campanha, eu me afasto do meu cargo e vou atuar na campanha, porque defenderei o que eu acho que é melhor para Campina Grande. Muito bem. Carlos, obrigado por ter vindo mais uma vez ao programa. Leva um abraço para toda a equipe lá. Obrigado também, leva um abraço para todo o pessoal lá da sua família, em especial para Maria do Carmo, sua mãe, que é, até certo ponto, minha mãe também. Tá certo. Obrigado, Carlos. Um abraço. Vamos à última do Calçadão. As eleições de outubro, mesmo faltando 6 meses, mais ou menos, para a votação, já começou a fazer vítimas na imprensa paraibana. Ao ano eleitoral, você sabe que é assim mesmo, né? Os interesses de candidatos nem sempre batem com os interesses das empresas de comunicação ou dos profissionais da comunicação. É ano para se andar pisando em ovos o tempo todo. Eu quero agradecer a sua atenção, sua companhia e convidá-lo para o nosso próximo encontro amanhã, tão logo acabe o programa do Rodrigo Apolinário. Nós estamos acatando sugestões para entrevistas, o endereço aí está @tvitararé.com.br. E você pode nos assistir, estando fora da Paraíba ou do Brasil, pela internet no endereço que está aí também aparecendo no seu televisor. Agora chegam Saulo Queiroz e Thaís Carvalho com o campeão de audiência Diversidade. Boa tarde para você, felicidades e até amanhã.